Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo muitas vezes confuso dos métodos de análise qualitativa. Vamos explorar os 6 métodos mais populares, um de cada vez, para que você possa fazer a melhor escolha para a análise dos seus dados qualitativos. Também vamos abordar algumas dicas e truques úteis, além de alguns erros comuns que você deve evitar ao realizar uma análise qualitativa. Então, pegue uma xícara de café, uma xícara de chá, o que funcionar melhor para você, e vamos começar! Oi! Bem-vindo ao Grad Coach TV, onde desmistificamos e simplificamos o mundo, muitas vezes aparentemente bizarro, da pesquisa acadêmica. Meu nome é Emma, e hoje vamos desvendar o campo, às vezes intimidador, dos métodos de análise de dados qualitativos. É realmente um baita nome. Vamos destrinchar os métodos de análise mais populares, um de cada vez. Assim, você poderá encarar sua análise com confiança e competência, seja para uma dissertação, uma tese ou qualquer tipo de projeto de pesquisa. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre tudo relacionado à pesquisa. Além disso, se você procura uma ajuda mais prática, confira nossos serviços de coaching individual, onde ajudamos você em cada etapa da sua dissertação, tese ou projeto de pesquisa. É basicamente como ter um professor no bolso sempre que você precisar. Se isso te interessou, você pode saber mais e agendar uma consulta gratuita com um coach simpático em www.gradcoacha.com. Certo, agora que tiramos isso do caminho, vamos ao que interessa. Para entender a análise de dados qualitativos, precisamos entender o que são dados qualitativos. Então, vamos dar um passo atrás e perguntar: o que exatamente são dados qualitativos? Bem, dados qualitativos se referem basicamente a qualquer dado que não seja numérico. Em outras palavras, não são coisas que você mede usando uma escala fixa ou estatísticas e matemática complexas. Então, se não são números, o que são? Palavras, você acertou? Bem, às vezes, sim. Dados qualitativos podem, e muitas vezes assumem, a forma de transcrições de entrevistas, documentos e respostas abertas de pesquisas. Mas também podem envolver a interpretação de imagens e vídeos. Ou seja, dados qualitativos não se limitam apenas a dados em formato de texto. Então, como isso é diferente dos dados quantitativos? Bem, resumindo, a pesquisa qualitativa foca em palavras, descrições, conceitos ou ideias, enquanto a pesquisa quantitativa foca em números e estatísticas. A pesquisa qualitativa investiga o lado mais subjetivo das coisas para explorar e descrever, enquanto a pesquisa quantitativa foca nos números concretos para medir diferenças entre variáveis e as relações entre elas. Se você quiser saber mais sobre as diferenças entre qualitativo e quantitativo, temos um post detalhado lá no blog do Grad Coach. Vou deixar um link aqui embaixo. Agora você deve estar pensando: qualitativo provavelmente é mais fácil do que quantitativo, certo? Bem, não é bem assim. Em muitos aspectos, os dados qualitativos podem ser incrivelmente desafiadores e demorados para analisar e interpretar. Ao final da sua fase de coleta de dados, que por si só já leva bastante tempo, você provavelmente terá páginas e mais páginas de dados em formato de texto, ou horas e mais horas de áudio para analisar. Você pode ter nuances sutis de interações ou discussões, que ficaram martelando na sua cabeça ou que você rabiscou em anotações de campo bagunçadas. Fazer sentido de tudo isso não é tarefa fácil, e você não deve subestimar isso. Então, resumindo, a análise qualitativa pode dar bastante trabalho. Mas não se preocupe. Neste vídeo, vamos explorar a análise de dados qualitativos, ou QDA, como é chamada, olhando para os 6 métodos de análise mais populares. Esses métodos de QDA podem ser usados tanto em dados primários, que você mesmo coletou, quanto em dados secundários,
que já foram publicados por outra pessoa. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Certo, vamos começar descrevendo os métodos de análise e depois veremos os detalhes de cada um. Os 6 métodos QDA mais populares, ou pelo menos os que vemos na GradCoach, são, em primeiro lugar, a análise qualitativa de conteúdo. Número 2. Análise narrativa. Número 3. Análise do discurso. Número 4. Análise temática. Número 5. Teoria fundamentada. E número 6. IPA. Se tudo isso parece um disparate, não se preocupe, exploraremos cada um deles neste vídeo. Então vamos fazer isso. O primeiro é o método QDA chamado análise de conteúdo qualitativa, ou simplesmente análise de conteúdo. A análise de conteúdo é possivelmente o método QDA mais comum e direto. No nível mais simples, a análise de conteúdo é usada para avaliar padrões dentro de um conteúdo. Por exemplo, palavras, frases ou imagens, ou ainda em vários conteúdos ou fontes de comunicação. Por exemplo, uma coleção de artigos de jornal ou discursos políticos. Com a análise de conteúdo, você poderia, por exemplo, identificar a frequência com que uma ideia é compartilhada ou mencionada. Como o número de vezes que uma Kardashian é mencionada no Twitter. Ou, você poderia identificar padrões de interpretações mais profundas, por exemplo, ao identificar frases ou palavras em panfletos turísticos que destacam a Índia como um país antigo. Como a análise de conteúdo pode ser usada de tantas maneiras diferentes, é importante começar sua análise com uma pergunta e um objetivo muito específicos, ou você vai se perder no meio da confusão. Na análise de conteúdo, você vai agrupar grandes quantidades de texto em códigos, resumir esses códigos em categorias e, possivelmente, até tabular os dados para calcular a frequência de certos conceitos ou variáveis. Por causa disso, a análise de conteúdo traz um toque de pensamento quantitativo dentro de um método qualitativo. Naturalmente, embora a análise de conteúdo seja amplamente útil, ela não está isenta de desvantagens. Um dos principais problemas da análise de conteúdo é que ela pode ser muito demorada, já que exige muita leitura e releitura do texto. Além disso, por ter um foco multidimensional tanto em aspectos qualitativos quanto quantitativos, às vezes ela é acusada de perder nuances importantes na comunicação. A análise de conteúdo também tende a se concentrar em um período de tempo muito específico, sem levar em conta o que aconteceu antes ou depois desse período. Mas isso não é necessariamente algo ruim, apenas algo que você precisa estar ciente. Portanto, tenha esses fatores em mente se estiver pensando em fazer uma análise de conteúdo. Cada método de análise tem suas desvantagens, então não se deixe desanimar por elas, apenas esteja ciente deles. Certo, vamos dar uma olhada no próximo método QDA, análise narrativa. Certo, a seguir temos um poderoso método de análise qualitativa chamado análise narrativa. Como o nome sugere, a análise narrativa é totalmente focada em ouvir as pessoas, contar histórias e analisar o que isso significa. Como as histórias cumprem a função de nos ajudar a entender o mundo, podemos obter insights sobre as formas como as pessoas lidam com a realidade e a interpretam ao analisar suas histórias e a maneira como são contadas. Você poderia, por exemplo, usar a análise narrativa para explorar se como algo que está sendo dito é importante. Por exemplo, a narrativa de um prisioneiro tentando justificar seu crime pode fornecer uma visão sobre sua percepção do mundo e do sistema de justiça. Da mesma forma, analisar as formas como empreendedores falam sobre as dificuldades em suas carreiras ou pacientes com câncer. Contar histórias de esperança pode oferecer insights poderosos sobre suas mentalidades e perspectivas.
Em outras palavras, a análise narrativa consiste em prestar atenção às histórias que as pessoas contam e, mais importante ainda, a maneira como elas as contam. Claro, a abordagem narrativa tem suas fraquezas, assim como todos os métodos de análise. Os tamanhos das amostras geralmente são bastante pequenos devido ao processo demorado de capturar narrativas. Por causa disso, juntamente com a infinidade de fatores sociais e de estilo de vida que podem influenciar um sujeito, a análise narrativa pode ser bastante difícil de reproduzir em pesquisas subsequentes. Isso significa que é difícil testar as conclusões de algumas dessas pesquisas. Da mesma forma, o viés de pesquisa pode ter uma forte influência nos resultados aqui, então é preciso ter um cuidado especial com os potenciais vieses que você pode trazer para sua análise ao usar esse método. Ainda assim, a análise narrativa continua sendo um método qualitativo muito útil. Apenas mantenha essas limitações em mente e tome cuidado para não tirar conclusões amplas demais. Certo, vamos dar uma olhada no próximo método de QBA, a análise do discurso. O número 3 da lista é a análise do discurso. Discurso é simplesmente uma palavra sofisticada para a linguagem escrita ou falada, ou debate. Portanto, a análise do discurso trata de analisar a linguagem dentro de seu contexto social. Em outras palavras, analisar a linguagem, como uma conversa, um discurso, etc., dentro da cultura e da sociedade em que ocorre. Por exemplo, você pode analisar como um zelador fala com um CEO, ou como políticos falam sobre terrorismo. Para realmente entender essas conversas ou discursos, a cultura e a história dos envolvidos na comunicação são importantes. Por exemplo, um zelador pode falar de forma mais casual com um CEO em uma empresa que valoriza a igualdade entre os funcionários. Da mesma forma, um político pode falar mais sobre terrorismo se houve um incidente terrorista recente no país. Então, como você pode ver, ao usar a análise do discurso, é possível identificar como a cultura, a história ou as dinâmicas de poder, entre outros fatores, influenciam a forma como certos conceitos são abordados. Portanto, se os objetivos e propósitos da sua pesquisa envolvem compreender a cultura ou as dinâmicas de poder, a análise do discurso pode ser um método poderoso. Como existem muitas influências sociais na forma como nos comunicamos, o potencial de uso da análise do discurso é enorme. É claro que isso também significa que é importante ter uma pergunta de pesquisa, ou perguntas, muito específicas em mente ao analisar seus dados e buscar padrões e temas. Caso contrário, você pode acabar seguindo um caminho sem fim. A análise do discurso também pode ser bastante demorada, já que é necessário coletar dados até atingir o ponto de saturação. Ou seja, até que nenhuma nova informação ou insight surja. Mas isso é, claro, parte do que torna a análise do discurso uma técnica tão poderosa. Portanto, tenha esses fatores em mente ao considerar esse método QBA. Certo. Até agora, abordamos a análise de conteúdo, a análise narrativa, que analisa histórias, e a análise do discurso, que analisa conversas e interações. Em seguida, temos a análise temática, que se concentra em temas e padrões. Vamos começar com isso. A análise temática analisa padrões de significado em um conjunto de dados. Por exemplo, um conjunto de entrevistas ou transcrições de grupos focais. Mas o que isso significa exatamente? Bem, uma análise temática pega conjuntos de dados, que geralmente são bastante grandes, e os agrupa de acordo com semelhanças. Em outras palavras, temas. Esses temas nos ajudam a entender o contexto e extrair significado dele. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Com a análise temática, você poderia analisar 100 avaliações de um restaurante de sushi popular para descobrir o que os clientes pensam do lugar. Ao revisar os dados,
Você então identificaria os temas que aparecem repetidamente, por exemplo, ingredientes frescos ou equipe de atendimento simpática. Então, como você pode ver, a análise temática pode ser bastante útil para descobrir as experiências, opiniões e pontos de vista das pessoas. Portanto, se os objetivos e propósitos da sua pesquisa envolvem entender a experiência ou a opinião das pessoas sobre algo, a análise temática pode ser uma ótima escolha. Como a análise temática é um processo um pouco exploratório, não é incomum que suas perguntas de pesquisa se desenvolvam ou até mesmo mudem à medida que você avança na análise. Embora isso seja algo natural em pesquisas exploratórias, também pode ser visto como uma desvantagem, pois isso significa que os dados precisam ser revisados novamente toda vez que uma pergunta de pesquisa é ajustada. Então, basicamente, a análise temática pode consumir bastante tempo, mas por um bom motivo. Portanto, tenha isso em mente se você optar por usar a análise temática para seu projeto e reserve um tempo extra para ajustes inesperados. Certo, vamos passar para o próximo método de QDA de escolha, a teoria fundamentada. Tudo bem, é hora de ficar de castigo. Bem, mais ou menos. A teoria fundamentada é um método poderoso de análise qualitativa em que a intenção é criar uma ou mais novas teorias usando os dados disponíveis, através de uma série de testes e revisões. Por exemplo, você poderia tentar desenvolver uma teoria sobre quais fatores influenciam os estudantes a assistir a um vídeo no YouTube sobre análise qualitativa. O mais importante na teoria fundamentada é que você entre na análise com a mente aberta e deixe que os dados falem por si, em vez de trazer hipóteses ou teorias já existentes para a sua análise. Em outras palavras, sua análise deve se desenvolver a partir do zero, daí o nome. Na teoria fundamentada, você começa com uma pergunta geral e abrangente sobre uma determinada população, por exemplo, estudantes de pós-graduação. Em seguida, você começa a analisar uma pequena amostra, como 5 estudantes de pós-graduação de um departamento em uma universidade. Idealmente, essa amostra deve ser razoavelmente representativa da população mais ampla. Você então entrevistaria esses estudantes para identificar quais fatores os levaram a assistir ao vídeo. Após analisar os dados das entrevistas, pode surgir uma hipótese ou padrão geral. Você pode perceber que estudantes de pós-graduação têm mais probabilidade de ler um post sobre métodos qualitativos se estiverem apenas começando sua jornada de dissertação ou se tiverem uma prova sobre métodos de pesquisa se aproximando. A partir daí, você buscará outra pequena amostra, talvez mais 5 estudantes de pós-graduação de um departamento diferente, e verá se esse padrão ou hipótese se confirma para eles. Se não, você procurará mais pontos em comum e adaptará sua teoria de acordo. À medida que esse processo continua, a teoria se desenvolve. O que é importante na teoria fundamentada é que a teoria se desenvolve a partir dos dados, não de alguma ideia pré-concebida. Você precisa deixar que os dados falem por si mesmos. Então, quais são as desvantagens da teoria fundamentada? Bem, alguns argumentam que existe uma circularidade complicada na teoria fundamentada. Para que funcione, em princípio, você deveria saber o mínimo possível sobre a questão de pesquisa e a população. Isso ajuda a reduzir a quantidade de viés na sua interpretação. Entretanto, em muitas circunstâncias, também é considerado muito imprudente abordar uma questão de pesquisa sem conhecimento da literatura atual. Então, basicamente, é uma questão de ovo ou galinha. Independentemente disso, a teoria fundamentada continua sendo uma opção popular e poderosa. Pode ser um método muito útil quando você está pesquisando um tópico completamente novo ou sobre o qual há muito pouca pesquisa. Ele permite que você comece do zero e trabalhe do zero. Certo. É hora de passarmos para o método final de análise qualitativa, IPA. Vamos começar.
Análise Fenomenológica Interpretativa, IPA. Ok, não, vamos ficar com o IPA, ok? O IPA foi criado para ajudar você a entender as experiências pessoais de um sujeito. Por exemplo, pessoa ou grupo de pessoas a respeito de um evento importante da vida, uma experiência ou uma situação. Este evento ou experiência é o fenômeno ou fenômenos que compõem o PIN-IPA. Esses fenômenos podem variar desde experiências relativamente comuns, como a maternidade ou estar envolvido em um acidente de carro, até aquelas que são extremamente raras. Por exemplo, a experiência pessoal de alguém em um campo de refugiados. Então, o IPA é uma ótima escolha se sua pesquisa envolve analisar as experiências pessoais das pessoas sobre algo que aconteceu com elas. É importante lembrar que o IPA é centrado no sujeito. Ele é focado na pessoa que vivenciou a experiência. Isso significa que, embora você provavelmente use um sistema de codificação para identificar pontos em comum, é importante não perder a profundidade da experiência ou do significado ao tentar reduzir tudo a códigos. Além disso, lembre-se de que, como o tamanho da sua amostra geralmente será muito pequeno com o IPA, muitas vezes você não conseguirá tirar conclusões amplas sobre a generalização dos seus achados. Mas isso não é um problema, desde que esteja alinhado com os objetivos e propósitos da sua pesquisa. Agora, outra coisa para se atentar no IPA é o viés pessoal. Embora o viés do pesquisador possa aparecer em todas as formas de pesquisa, a autoconsciência é extremamente importante no IPA, pois pode ter um grande impacto nos resultados. Por exemplo, um pesquisador que foi vítima de um crime pode acabar inserindo seus próprios sentimentos de frustração e raiva na forma como interpreta a experiência de alguém que foi sequestrado. Portanto, se você pretende utilizar o IPA, precisa ter muita autoconsciência ou pode acabar comprometendo a análise. Tenha essas limitações e armadilhas em mente, e você terá uma ferramenta de análise poderosa no seu arsenal. Certo, então é isso. Os 6 métodos de análise de dados qualitativos mais populares com os quais trabalhamos aqui na GradCoach. Então, neste ponto, você provavelmente está se perguntando como escolher o método certo? Bem, a escolha do método de análise qualitativa adequado depende em grande parte dos seus objetivos, propósitos e perguntas de pesquisa. Em outras palavras, a melhor ferramenta para o trabalho depende do que você está tentando construir. Por exemplo, talvez sua pesquisa tenha como objetivo analisar o uso das palavras e o que elas revelam sobre a intenção do narrador e o contexto cultural da época. Talvez sua pesquisa busque desenvolver uma compreensão das experiências pessoais únicas de pessoas que passaram por determinado evento. Ou talvez sua pesquisa tenha como objetivo desenvolver uma compreensão sobre a influência de determinada cultura em seus membros. Como você pode ver, todos esses objetivos de pesquisa são claramente diferentes e, portanto, diferentes métodos de análise seriam adequados para cada um. Além disso, lembre-se de que cada método tem seus próprios pontos fortes, fracos e limitações gerais. Nenhum método de análise é perfeito. Por isso, muitas vezes faz sentido adotar mais de um método. Isso é chamado de triangulação. Mas isso também consome bastante tempo. Como vimos, todas essas abordagens fazem uso de técnicas de codificação e geração de temas, mas a intenção e o método de cada análise diferem consideravelmente. Por isso, é realmente importante começar sua pesquisa com uma intenção clara antes mesmo de pensar em qual método ou métodos de análise utilizar. Comece revisando seus objetivos de pesquisa, metas e perguntas de pesquisa para avaliar exatamente o que você está tentando descobrir. Depois, escolha um método que se encaixe. Nunca escolha um método só porque você gosta dele ou tem experiência com ele. Seu método ou métodos de análise precisam estar alinhados com os objetivos e metas mais amplos da sua pesquisa.
Certo, então vamos recapitular rapidamente os 6 métodos. Primeiro, vimos a análise de conteúdo, um método direto que mistura um pouco de quantitativo em uma análise predominantemente qualitativa. Depois, vimos a análise narrativa, que se trata de analisar como as histórias são contadas. Em seguida, vimos a análise do discurso, que consiste em analisar conversas e interações. Depois passamos para a análise temática, que se trata de identificar temas e padrões. A partir daí, seguimos em frente com a teoria fundamentada, que consiste em começar do zero com uma pergunta específica e usar apenas os dados para construir uma teoria em resposta a essa pergunta. E, por fim, vimos o IPA, que busca compreender as experiências únicas das pessoas em relação a um fenômeno. Agora, é claro, esses não são os únicos métodos de análise de dados qualitativos, mas são um ótimo ponto de partida se você está começando a se aventurar na pesquisa qualitativa pela primeira vez. Se você quiser aprender sobre outros métodos de análise de dados qualitativos, deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no botão de curtir e deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Se você está no processo de escrever sua dissertação, tese ou qualquer outro projeto baseado em pesquisa, não deixe de se inscrever no canal GradCoach para mais conteúdos relacionados à pesquisa. E por fim, se você precisar de uma ajuda extra com sua pesquisa, confira nosso serviço de mentoria particular. Nesse serviço, trabalhamos com você individualmente, capítulo por capítulo, para ajudar a criar uma dissertação, tese ou projeto de pesquisa de sucesso. Se isso lhe parece interessante, agende uma consulta gratuita com um coach amigável em www.gradcoacha.com. Como sempre, incluirei um link abaixo. E isso é tudo por este episódio do GradCoach TV. Até a próxima e boa sorte!